Que o comportamento do consumidor mudou e ele está cada vez mais exigente, não é novidade, né? Mas você, marca, consegue conversar com o seu público e entender da onde ele está vindo? E você, time de marketing, consegue realmente provar qual que é o valor do branding na empresa que você trabalha? É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no Fala Mais. E hoje a gente está aqui com a Guta Tolmasquim, falei certo, né? Falou. CEO da Purple Metrics. Então, Guta, obrigada demais por aceitar o nosso convite, participar aqui com a gente, viu? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Guta, acho que até vamos começando assim, passando um overview para o nosso ouvinte, né? A gente está falando aqui de branding, uma coisa que normalmente é muito mais hipotético durante muitos anos, né? E na Purple Metrics vocês conseguiram trazer dados, insights, para que a gente consiga ter uma clareza muito maior quando a gente fala do assunto. Então, começa explicando para a gente, né? O que é a Purple Metrics e como que vocês chegaram nessa fórmula mágica, né, de trazer dados e insights para algo que antes você ficava muito mais no imaginário, assim. Boa. O que a gente faz lá no Purple é que a gente mede a marca, como ela está sendo percebida e como que isso está influenciando o comportamento do consumidor. E aí a percepção da marca ela é tanto o sentimento quanto atributos da marca, o quanto que ele é vendedor, o quanto que essa pessoa se declara mais fiel, se declara mais disposta a comprar. Então, hoje funciona assim, você instala o Purple no seu canal próprio. Então, no seu site, vai disparar na base de e-mail. E aí o legal é que a gente vê que isso reflete muito, porque você pega a pessoa do fim da jornada de comunicação. Então, em geral, é uma pessoa que tem uma carga de marca ali alta, porque ela já entendeu. Mas não é muito distoante do que a galera, na verdade, não é distoante das pesquisas que se fazem de mar aberto. E aí isso te dá um pulso recorrente. E aí, pela primeira vez, você começa a ter uma conexão entre branding e comportamento. E aí, a segunda parte dessa pergunta era como, né? Como que vocês fazem isso, exatamente? A gente faz com pesquisa. Pesquisa. Então, tem informações que você consegue observar de comportamento que o marketing já tem, né, em geral. Engajamento, compra, métricas do funil, essas informações já existem. Só que o que você não sabe é o que está acontecendo na cabeça dessa pessoa antes dela tomar essa decisão. Então, se faz muito brand tracking quando a empresa tem recursos, só que mesmo assim é uma vez no ano, 2 vezes no ano, então você não consegue pautar as suas ações e entender o que está trazendo resultado porque você não tem recorrência suficiente para isso. Então, a gente entra ou complementando para quem já faz o brand tracking para poder pegar antes, ou como uma primeira pesquisa para quem ainda não faz nada. Então, tipo, o primeiro site de pesquisa ou uma pesquisa complementar, só que vai te dar a noção recorrente e vai te dar a noção por canal também. Você pode instalar numa landing de campanha e numa área logada. E você pode comparar o público A da tua base de e-mail com o público B, uma geografia, sei lá, como quer que você recorte a tua base. Então, você vai instalando vários radares pela tua jornada, sabe? Então, por exemplo, tem um cliente nosso que comunicava muito um atributo de praticidade. E aí, realmente, o marketing era eficiente, ele era bem presente na marca antes da compra. E depois ele despencava 50 pontos percentuais, metade da base. Ou seja, o produto não estava entregando isso. Então, você tem que alinhar a expectativa. Tem clientes nossos que reportam para os investidores. Então, você tem um brand score, que a gente calcula usando AI, inclusive. E aí você tem a métrica de branding, que você consegue acompanhar e monitorar e olhar. Tem gente que percebeu, por exemplo, que a relevância ela está gerando preferência. E ela fala, cara, eu preciso de preferência, porque o cliente só compra um dessa categoria, então tem que ser o primeiro. E aí percebeu que era a relevância da marca que estava causando preferência. Então, eles ficam medindo cada ação, como que aquilo está impactando a relevância para fazer mais daquilo. Acho que cada vez mais também, né, o branding, os times de branding estão acoplados ao time de growth, né, atrelado 100% ao negócio mesmo, algo que antes era muito distante. Né? Então, é trabalhar muito em conjunto em prol do negócio como um todo, né? Se você for, entrevistar algum dia alguém das origens do mercado de branding no Brasil, os mais, os primeiros, assim, os pioneiros, eles vão falar, cara,
branding sempre foi negócio. Tá. Eu cresci nesses lugares e eu sempre cresci na reunião com o CEO, aprovando no board, mas eu acho que o que a galera de branding não tem muita noção ainda é de como essa coisa de, o tom de voz, né, vira número, resultado, sabe? Então, é uma coisa muito do macro. A necessidade das pessoas é essa, então eu vou posicionar aqui. Tá, mas você tem que entender como que isso está gerando o resultado depois. Então, acho que o branding sempre teve esse olhar, só que do ponto de vista mais macro. E eu acho que aí depois o que aconteceu foi que a gente se distanciou muito do negócio, porque a galera de branding não entende de business, assim. Então, se você pega marketing na origem, tipo, na teoria, a gente é dono de produto, a gente é dono de preço, a gente é dono de distribuição. Então, a gente decide o público, a gente decide como é que comercializa, tipo, você tem como que é o produto, como é que comercializa, para quem, a que preço, em que geografia, com quais mensagens. Isso é marketing, tipo, 4Ps, né? E aí, a gente foi só pro lado das humanas, como disciplina, e ficamos nessa coisa da antropologia, da sociologia, que é super importante, mas que sozinha você não consegue entender o caminho do dinheiro. A gente deveria ser muito mais uma ciência econômica do que uma ciência humana. E aí vieram os engenheiros assumir os cargos de CMO, né? E eles são muito tipo, não, isso aí, imagina, qualitativo e tal. E aí criou essa cisão no marketing que não faz o menor sentido, porque a performance vai parando de funcionar, porque as mídias vão saturando, você vai botando dinheiro, ele não retorna na mesma proporção. É a característica da mídia, não importa quão bom você é, de todas as mídias, não de uma específica. E de todos os canais de aquisição, que eles estão lidando com o recurso, estão extraindo um recurso finito, que é a demanda que já está gerada. E só a marca consegue repor isso. Então, tem um conhecimento que o pessoal de branding tem que é muito valioso. Como é que você reabastece o tanque, né? Do teu recurso básico ali, que é demanda. Então, acho que a galera está começando a falar, sem branding a conta não fecha. E branding também está entendendo que precisa se atualizar, precisa falar de número, precisa falar de métrica. A gente fez um webinar, a gente faz um webinar toda terça às 11 da manhã. Eu sei, acompanho. Então. E aí o de hoje foi como montar o seu stack de métricas para 2024. Cara, teve 150 pessoas. Caramba. Então, assim, acho que tem um indício de que a galera de branding tá de olho, já tá começando a... Tipo, não é mais tom de voz e propósito, sabe? Mas tá tendo uma união que é bonito de ver, assim, de branding com growth. Você acha que esse descolamento, de branding growth, ele aconteceu nesses últimos anos muito por conta do perfil das empresas, muito que você está falando de startup, orçamento enxuto, e não tem ninguém especialista lá dentro, e é o founder, o empreendedor dentro de uma empresa fazendo tudo, né? Porque, assim, eu vejo que, por exemplo, se a gente vai falar de uma marca como uma Coca-Cola, né? Que é uma marca gigantesca, que tem recursos, tem pessoas, lindo, né? A pessoa de branding está sentado na cadeira falando de negócios. Numa startup ou numa empresa menor, não. Não sei se tá. Não? Não sei se tá. Tá. Não temos esses dados. Eu acho que a galera de branding tá sofrendo geral. Senta lá, a gente brinca que senta lá e faz um desenho pra tia. Tá. Enquanto os adultos falam de negócios aqui. Eu acho que tem algumas empresas com a cultura de marketing muito forte, que marketing tá na mesa de negócios, independente se é branding. Mas não tem growth, entendeu? Eu não acho que growth é generalista. Eu acho que as startups, o problema é o oposto. Tem alguém responsável por SEO. Tem alguém responsável por CRM. Essa pessoa não tem visão do todo e não tem visão de negócios. Okay. Numa cultura mais colaborativa e de informações compartilhadas, então tem essa dualidade. E eu não acho que growth se separou de branding. Eu acho que growth nasceu meio independente, né? Assim, então, a startup ela começa com foco em aquisição e não em marca, porque essa é a cultura do mercado de tech. Tem algumas empresas que fizeram diferente, a gente está fazendo diferente, o Airbnb fez diferente, o Nubank fez diferente. Totalmente. Que não começaram comprando usuário, né? Porque se esgota. Mas o gráfico fica bonito, né? E você consegue a próxima rodada. Claro. Então, eu acho que a tese da startup
ela não tem muito marketing. Ela começa meio que com aquisição. Não é nem growth do jeito teórico. Ali. É aquisição. Então, é aquisição, bota dinheiro, vende. Tira o dinheiro, vai a zero. E aí depois você começa a estruturar o resto, mas tem uma dominância ali e uma dependência de um CAC, de um hábito de medir ROI, de um hábito de medir as coisas, só que tem um momento em que você tem que sair dos primeiros usuários do mercado, que em geral são os heavy users da tua categoria, e são os mais dispostos a tomar o risco de uma marca nova. Você começa a ter que ir para um lugar de comunicar com pessoas que precisam de um pouco mais de informação para poder tomar a decisão de compra. De um pouco mais o ciclo de vendas é mais longo, elas precisam de mais informação depositada na cabeça delas, elas não agem num impulso tão imediato, né? E aí você estrutura uma startup em cima de você botou e retorna imediato. Então, é ação e reação direta. E aí você começa a ter que falar com uma pessoa que ela precisa de vários pontos de contato. Ela precisa ter visto na imprensa, ela precisa achar que essa empresa existe de verdade, que você não vai sumir amanhã, etc, etc, etc. Só que você está habituado a botar R$1 e ver 2, botar R$1 e ver 3, botar 2 e ver 6. E você está habituado com esse cálculo. Aí isso para de funcionar, aí você entra em pânico, porque é muito difícil você se jogar e falar assim, tá, eu vou abrir mão dessa estrutura de raciocínio. Eu botava 1, agora vinha 2, tá bom, tudo bem. Agora eu boto 4 e vem 5, mas é melhor porque eu sei que eu boto 4 e vem 5. Tá, mas se você estivesse gastando de outro jeito, você ia ter um equilíbrio. Tá. Então, acho que tem uma mentalidade no mundo tech, por causa dessa coisa do hack, tarará. Só que é muito louco, porque se você perguntar para as pessoas de growth, elas vão falar que precisa de marca. Verdade. Então, é que tem alguém na gestão que está habituado a ver o número, e tudo traqueado. Só que é uma ilusão, porque não é tudo traqueável. Só que você atribui. Eu atribuí. Então, tá, mas essa atribuição ela não é verdadeira, sabe? A pessoa passou naquele canal, mas ela só passou naquele canal porque... Por exemplo, a gente se para de postar no TikTok, cai tudo. E tudo bem que TikTok é o maior canal de leads, mas quando a gente está fazendo TikTok, chega lead pelo LinkedIn. Mas se eu não estou fazendo TikTok, não chega lead pelo LinkedIn. Caramba, sim. Então, assim, é porque sim, a pessoa para me mandar uma mensagem pelo LinkedIn, que na cabeça dela foi onde ela tomou a decisão, porque é declarado essa informação, ela tem que ter visto o TikTok, ela tem que ter encaminhada no time. Todos os canais, sim. E aí, um dia, ela toma a decisão no LinkedIn. Beleza, na cabeça dela, ela tomou no LinkedIn, mas ela só fez isso porque eu depositei uma informação na cabeça dela. Qual o retorno dessa informação? Então, é difícil você estimar em reais. A gente está achando o caminho do dinheiro, a gente está FBI. Então, a gente já está fazendo isso com alguns modelos dentro de casa em beta. A gente já encontrou um monte de correlação, a gente já está entendendo o que impacta o que interfere em quê, para poder chegar e falar, quando você bota R$1 aqui, sai. Vocês estão olhando para a imprensa também? Essas aparições e um trabalho de PR? Assim, a gente está... Isso é uma variável no modelo que eu ainda não sei como vai se comportar. Então, hoje o Purple funciona com dados de primeira mão. Tá. Eu vou lá e pergunto. E aí, PR interfere e você vai pegar pela variância temporal. Então, eu fiz uma grande campanha em agosto de posicionar a minha CEO, ou teve uma crise e tal, e aí você vai pegar naquela semana o que impactou as métricas. E quando você é pequeno, você consegue entender os diferentes canais, né? E o tempo, o que estava rolando naquela semana. Tá. Mas você não consegue medir hoje no Purple exatamente o lag temporal. Então, tem um cliente nosso que a gente sabe que é 2 semanas. O que ele faz hoje vai bater daqui a 2 semanas. Caramba. Em branding, a gente sabe que interfere em vendas em 2 semanas. A gente já tem esse dado comprovado. Sensacional. Então, assim, tem coisas que não existia visibilidade antes, a gente já está tendo. Só que ainda meio desenvolvendo os algoritmos para poder escalar. Então, e não significa que para ele isso é uma verdade, para outra empresa também vai funcionar pelo mesmo tempo, né? O ponto é que cada empresa tem o seu. Exato. Então você tem que saber o seu. Exato. Mas os algoritmos são os mesmos, entendeu? Sim, então acho que essa que é a parada. Só que até você descobrir os algoritmos, demora. E aí, quando você descobre... não precisa todo mundo inventar a roda, né? Imagina, se cada um fosse fazer seu CRM, sabe? Mas enfim, então, imprensa é uma variável do modelo. Tá. Que a gente ainda não sabe como que... não tem a resposta ainda. Nossa, como é que... seria
o paraíso das agências. De tudo, né? De todo mundo. Totalmente. Mas e aí a gente tá imputando porque tem várias formas de encarar. Então, assim, tem o volume, né? A audiência, assim, o alcance. A galera bota muito como earned, né? Mas eu não gosto. Também não acredito muito. Mas me conta, por que você não acredita? Não, eu acho que é tudo muito... Esses números são muito inflados. Ah, tá. Porque você pega a tabela de mídia, né? Exato. Mas além disso, o ganho, pra mim, ele não é em audiência. Tá. Tipo, o grande valor de PR não é em audiência. Quer dizer, é óbvio que a audiência interfere. Mas é a audiência certa com a mensagem certa dita por um terceiro. Totalmente, tá. Então, tipo, se você transforma isso, não equivale a você interromper a audiência do que ela tá valendo para falar uma campanha de comunicação que ela presta outra atenção. Uhum. Então, tudo bem, é inflado, mas é porque não é esse, o valor não é esse, sabe? É que tudo bem, aí eu preciso botar um número no relatório. Mas aí a gente tem um olhar um pouco mais analítico para falar, é isso, assim, aonde que tá saindo, com que mensagem, como foi o título daquilo, a gente tá ali na chamada, tem foto, aí vai pro quali, tem, né? E aí vai fazendo uma análise um pouco mais profunda, não só quantas pessoas deram, né, impactam ali naquele veículo. Então a gente tá tentando entender... Que incrível. Não sei como que a gente vai fazer isso, mas a gente já está vendo caminhos, assim. Então, eu consigo olhar a qualidade da menção, o número de pessoas. A gente ainda não tem, tipo, um score de qualidade do veículo, porque isso varia. Sim. De cliente para cliente, né? De empresa para empresa. Então, esse é um desafio. Mas eu poderia falar assim, vamos supor que no Purple eu quero, tipo... Qual que é o raciocínio que as pessoas de branding têm dificuldade de fazer? Para vender Purple, a pessoa de branding precisa entender de negócios, vamos supor. Então, ela precisa entender de negócio e entender que branding traz resultado. Então, qualquer menção, branding e growth, branding e resultado, quer dizer que o mercado está entendendo o que eu estou falando. Tá. Então, eu deveria conseguir medir isso. E a percepção declarada de que Purple Metrics está atrelada a growth ou performance, sabe? Tá. E aí eu entender se a imprensa está falando a mensagem que eu quero construir. Então, assim, um exemplo qualitativo, tá? O TikTok começou com essa história de que eu não sou mais dancinha, eu não sou mais para criança. Começaram a falar isso. Aí eles vão lá e patrocinam o Rock in Rio. Cara, a logo deles é uma nota musical. Aí, e eles são um app de música. Eles têm o music lá, o Hustle, que agora acho que virou a marca TikTok, né? Aí eles vão no Rock in Rio. Aí quem eles levam de influenciador? Não são pessoas de dancinha. Então eu tô no território da música ocupando, mas como entretenimento. Beleza. Aí eles vão pro cinema, B2C, fazer uma campanha B2B, que é completamente contra, tipo, bate de frente com o Instagram. Porque o Instagram fala... que cresceu no pequeno negócio, que deu oportunidade, tarará, e Kardashians, né? Você tem um monte de associações. E aí vem o TikTok e faz uma campanha Don't make ads, make TikToks, né? Não faça anúncios, faça TikToks. Do tipo, isso aqui não é exatamente anúncio, mas você está se comparando com o anúncio, falando que é uma coisa diferente. Aí você mostra um casal de velhinhos numa van, no cinema, numa cidade do interior, para falar que eles têm oportunidades de negócio no TikTok, que é para ocupar esse espaço. E aí, que não tem nada a ver com a história, além de ser uma TikToker, sou convidada para o Fire Festival do Hotmart para falar num painel que não dancei e me dei bem no TikTok. Caramba. Quem pautou essa conversa foi o TikTok? Não, mas foi, né? Exato. Então, alguém achou que era interessante fazer um painel comigo e mais duas pessoas. E as perguntas eram assim, mas qual é a sua audiência? São pessoas mais velhas? Mas você consegue negócio? Mas você traz lead? Mas você não dança? Não foi o TikTok que virou para eles e falou para fazer essa mesa, eu acho. Até onde eu sei, eu acho que foi o Pix. Mas eles pautaram. Sim. E essa mensagem está reverberando. E aí, eu lá, que não tem nada a ver com a história, não ganhei R$1 do TikTok, tô falando para outros creators que eles deveriam estar no TikTok sem fazer dancinha. Sim.
Agora, isso em reais dá quanto, né? Então, assim, acho que a resposta, algumas coisas a gente consegue atribuir em real, porque ela é retorno imediato. Então, eu quero que creators abram suas contas no TikTok. Então, eu vou fazer um evento e quem abrir a conta e postar, eu vou dar um pirulito. Beleza. Quanto custa um pirulito? Abriu a conta, é essa a conta. Agora, eu fazer uma campanha que eu vou pautando o mercado e que eu consigo penetrar no mercado. Tipo, como é que eles vão medir isso? Cara, penetração em ads. Exato. Penetração em creators. Creators profissionais na plataforma. Incrível, Não é que você vai fazer uma ação dessas, tipo, como que o Rock in Rio retornou pra eles? Eu nem sei como eles medem essa porra. Como que o cinema retornou? Porque não é no imediato. Você tá depois... E aí que entra... Por que branding é muito legal? Porque se você bota dinheiro em performance, você dá uma porrada. Parou, vai a zero. É essa a lógica. E vai ficando cada vez mais cara a porrada. Branding é uma escadinha. Então, a primeira vez que você investe em branding, o degrau é mais baixinho. Só que você parou de investir, aquilo fica residual na cabeça da pessoa. Exato. Então, você vai subindo cada vez um degrau e esse residual vai se somando. E, eventualmente, a pessoa começa direto no TikTok. Sensacional. Sim. Case B2B. Só porque a galera fala que branding é B2C, né? Exatamente. Nossa, esse exemplo que você deu do TikTok, sensacional. Assim, eu não tinha feito essa conexão. Vou gravar um vídeo sobre isso, falar que eu falei aqui primeiro. Boa. Boa. Guta, uma outra coisa, assim, né? A gente tá falando, né? Você falou da questão da dados e métricas e insights, e vocês dão tudo isso. Não adianta ter, né? Vocês entregam isso pela Purple para as empresas e lá dentro não tem ninguém que faça e que leia aquilo. Não, que ler tem, né? Mas como que a gente percebe a mudança do perfil dos profissionais dentro das empresas para eles se prepararem para receberem tudo isso, né? E conseguirem pensar nas campanhas, nas ações, né? Olhando para esses insights, assim. Cara, tem um mega gap no mercado, uma mega lacuna que a gente tá... Marqueteira não é de humanas mais, né? Então, mas ainda é, né? Então, porque a gente foi formado assim. Não deveria. Essa é a lacuna, perfeito. Então, qual que é o problema? E assim, por isso que a galera no TikTok fica zoando que eu dou aula, que tá fazendo MBA de branding. Porque os cursos, eles ensinam a fazer tom de voz, propósito, conceito importante. Mas assim, chega, né, gente? Então, Cara, mas as universidades estão fazendo o quê com isso? Não, as universidades nem isso. Gente. Eu não sei, porque... E os alunos também, tá? Eu acho que, assim, é louco, porque o Brasil é uma mega potência de marketing. Então, não é que tá melhor nos outros lugares. Mas qual que é a parada aí, assim, isso entra um pouco no propósito do Purple. Eu odeio essa palavra, mas... a gente tá levando ciência para o marketing. E é louco, porque a comparação que se faz, né, com a medicina na Idade Média, né? Você ia lá, tá doente. Extrai o sangue. Por quê? É assim que resolve. Então, faz rede social. Porque é assim, tem que ter rede social. Como é que você não vai estar na rede social? E aí a gente roda os algoritmos e fala, não tem correlação aqui. E fala, caralho, não tem correlação entre o quê? Não tem correlação entre tráfego orgânico e... Como assim? Sabe? Então, assim, a gente não usa ciência. E aí, hoje, você vai no médico, é impensável, a pessoa não está baseada em estudos. E eles leem os papers. E o marketing, não. Exato. É baseado em porra nenhuma. Exato. Cara, teve o Yoko outro dia, o nosso CEO foi num painel, e aí a pessoa me mandou que... mas a escolha de influenciador é meio no instinto. Caralho, é no instinto. Tá bom. Então, assim, a gente faz muita coisa no instinto no marketing. E aí você vê aquela reunião calorosa, assim, não vai contratar fulano, vai contratar ciclano. Baseada em nada, sabe? As pessoas não conhecem os dados de marketing. Então, tem um mega gap da academia, tipo, ciência, para a universidade e para o mercado. Exato. Ninguém tá botando a mão nisso. A gente tá assim, porque não é nosso business, então eu falo ali no TikTok, a gente escreve pro blog, a gente já fez masterclass, vai fazer ano que vem de novo com um professor, doutor, né, de métricas, o principal, tipo, especialista acadêmico do Brasil disso. Então tem essa iniciativa, mas a gente não é uma mega escola de marketing, né? Então eu tô vendo que a galera tá começando a se preocupar.
Só que o conhecimento não está na área de marketing. Assim, tem um pouco, quando você vê as empresas que são escolas de marketing, potências de marketing. Então, você vai olhar a Unilever, a Procter, a Ambev, a Alpargatas, a Red Bull, a Mondelez, enfim, a Pernod, todas essas, assim, eles... o marketing entende de negócios, né? Só que na startup o marketing entende de clique. E aí fica lá na pira dos dados, e dado, e você não extrai nenhuma conclusão daquela porra. Enfim. Exato. Então, acho que tem, mas eu acho que a galera tá começando a ver. Mas a galera me perguntar, que curso eu faço? Eu falo, cara, não sei. Porque o que eu vejo é meio beabá, introdutório. Mas eu vejo muito até... Eu sou jornalista, né? Também, nossa faculdade parou no tempo completamente, assim. E aí eu vejo a galera que fez propaganda e marketing, que aí eles ficam super bravos porque os engenheiros estão tomando, né, os lugares deles mas assim, onde que as pessoas elas estão começando a pensarem, né, se reciclarem e consumir conteúdo e entender o que de fato é o papel desse novo marketing, olhando para dados para entender o tipo de ação e o impacto que ela vai dar, sabe? Não, e assim, eu não dou mais aula em faculdade, porque às vezes que eu fui, o povo não abre a câmera. Gente. Aí eu fico lá falando sozinha. Porra, tenho mais o que fazer com o meu tempo, entendeu? Do que eu ficar falando sozinha, eu falo pro TikTok, não preciso vir aqui. Eu sei que a USP tem um viés de dados legal, mas eu não tenho muito conhecimento. Mas eu sei que eles têm uma noção mais quantitativa da história e um pouco mais de estatística. E eu tô bebendo muito da fonte. Então eu vou sexta agora para Califórnia, para um evento de SaaS, de software. Porque eu acho que assim, a galera tá descobrindo meio fazendo, sabe? Então tem duas fontes para mim, que é o que as outras empresas estão fazendo e academia, paper acadêmico. E eu tô meio nessa onda. Duas, o Brasil, né, que você falou da questão que o Brasil é uma potência no marketing, né? Olhando para esses dois vieses que você trouxe, a gente se compara com outros países ou a gente tá muito atrás? Não, eu vejo que, assim, a gente tem os talentos. Os CMOs das grandes empresas de marketing, que são latinos. E a gente vai lá varrer os festivais criativos, sabe? Essa perninha da ciência ainda está faltando aqui no Brasil, que eu acho que não é por isso que a gente está batendo nessa tecla. Mas, cara, as lideranças de marketing, tipo, o Brasil é desproporcional. Então, assim, de certa forma, a gente está chegando lá. Mas é meio outliers, assim, né? Porque quando você fecha o olho e abre, puxa um profissional de marketing, tem muito tarefeiro, assim. Não quero isso, entendeu? É o quê? Post? Não, eu entrego aqui meus posts, sabe? Eu trabalho home office. Eu não trabalho às sextas. Eu passo... Sabe, tem... Assim, eu sei que é um estereótipo que eu tô falando, mas... Tem muita gente desinteressada replicando, sabe? Muita. Coisa. Muito. E... Enfim, é uma boa notícia para quem tá afim de se destacar. Tem a galera do hate que vai falar, tipo, a vida não é só trabalho. É verdade, tá, mas... Como é que vai ser a tua vida daqui a 10 anos, né? Tipo... as pessoas esquecem que a gente precisa olhar pro futuro, assim. A gente tá vivendo muito... Acho que as pessoas estão perdendo a noção. Total. Assim, quando você se desconecta dessa lógica de business, eu tava vendo um TikTok de um cientista de dados que eu sigo, que ele trabalhou no Facebook, no Airbnb e na Netflix. E aí ele ganhava $500 mil ano. E aí alguém perguntou assim, caralho, como é que você ganha $500 mil ano? Eu falo assim, cara, então, tem dois jeitos, né? Numa das empresas eu otimizava um algoritmo que e aí dava esse lucro para a empresa, e no outro, se eu fizesse um banco de dados melhor, eu tinha, sei lá, quantas pessoas bebendo de uma fonte de dados ficando mais eficiente. Então, se paga. As pessoas esqueceram da lógica do se paga. Então, você tá só assim, para mim a conta não fecha. Então, eu tenho que ter todos esses, né, benefícios e vantagens. E eu acho interessante terem pessoas questionando os padrões, né? Assim, a minha geração, nossa geração, a gente é da mesma, né? Questionou o ambiente, né? O espaço, a hierarquia.
E também foi muito, tipo, vocês são, né, mimados. Essa geração está questionando o volume de trabalho e tal. Mas é um negócio. Então, no fim do dia, a empresa está fazendo uma conta do quanto que essa pessoa entrega. E aí, se essa pessoa não entrega, porque ela está ali meio quiet quitting, fazendo o mínimo, a empresa vai pagar menos para ela. E aí tem uma questão de como é que vai ser a sua vida no futuro, entendeu? Porque você não está construindo nada. Então, tem um pouco desse se proteger. E é uma geração ambiciosa pra caralho, que é legal. Só que eu não sei se a galera já entendeu como que a conta vai fechar. Porque tem um ponto de vista meio egoísta. Eu preciso que seja desse jeito para funcionar para mim. Tá, mas você tem que gerar, você tem que... tipo, eles não têm muita noção da mais-valia, assim, sabe? Então, tá, mas a conta tem que fechar para a empresa também. E tem que fechar no longo prazo. Então, é uma noção um pouco da tarefa e menos da carreira. Que carreira é coisa de geração X, né? Tá muito distante dessa galera. Exato. Aqui tinha, né? Carreira é coisa de velho, né? Tipo, carreira, nossa, não. Quem que quer fazer carreira hoje em dia? Empresa, só que se você rebrand a carreira como a coisa que você está construindo, e eu entendo você crescer num mundo de trocar de aba o tempo todo, e você não... Tipo, é muito efêmero para você pensar no longo prazo, e você é muito jovem para pensar no longo prazo. Mas se você pensar que você tá gastando tua vida com uma parada que pode ser gostosa, de você botar um pouco mais de esforço. E tudo que você quer ver resultado, inclusive branding, não é no imediatismo. Você tem coisas que são conjuntos de esforços. E para você ser muito bom numa coisa, você tem que realmente se dedicar e aprofundar e ir. E eu acho que a gente está muito efêmero e rolando para cima. Concordo 100%. Sabe? Os profissionais estão perdendo essa noção de continuidade em tudo. A visão da empresa muda a cada... Sabe? E aí o povo do marketing fica louco para não dar para fazer resultado. A marca, ninguém consegue seguir uma consistência. As pessoas na carreira, os relacionamentos. Totalmente. Os governos, sabe? Não, tudo, totalmente. O mundo do imediatismo ali, ele tomou realmente conta, assim. E eu fico até um pouco assustada. Porque até trazendo para nossa realidade, né, uma das agências que a gente tem no grupo é de PR. A gente precisa... Mas quais são as outras? Eu tenho que te atualizar, né? A gente olha para conteúdo e a gente tá olhando para PR para pessoa física. Né? E muito conteúdo também. Legal. Mas se a gente vai falar de PR para uma marca, seja ela uma pessoa ou um CNPJ, cara, não é amanhã, né? Então, acho que no nosso dia a dia a gente tem muito problema em relação a isso, tanto com o profissional que está atendendo a empresa, quanto com as pessoas que estão lá dentro das empresas, sabe? Aí é louco, né? Porque assim, se você se coloca... A gente às vezes esquece que a gente é consumidor, né? Quanto tempo você leva para decidir um software? E quantos você considera? Eu gosto de dar exemplo do B2B, porque o B2C é óbvio. Não é 30 dias, né? É 180 dias, é um ano. O ciclo de vida de venda é gigantesco. Eu estava conversando com o head de marketing de uma empresa de plano de saúde hoje. Eu falei, cara, eu não sei quantas vezes as pessoas trocam de plano de saúde, mas não é mais que uma vez por ano. Com certeza não. Então, e quanto tempo será que ela leva para decidir? 2 semanas? 4? Então, ela leva 48 semanas não comprando plano de saúde e 4 comprando. Se todo o seu dinheiro está em performance, todo o seu dinheiro está nessas 4. E todo mundo que não está nas 4 de trocar, você está dispersando a sua verba. Então, não é que você leva tempo para ver. Tem um pouco de levar tempo para construir a relação, né, com jornalistas e tal. Mas é um pouco que a menção, ela pegou o 2/52 que estava no mercado naquele momento. Os outros guardaram aquela informação. Exato. E talvez o momento, as 2 semanas deles de compra é daqui a 6 meses, ou é daqui a 3 meses. Então, não é que é longo prazo. É que nem todo mundo está comprando agora. E se você está fazendo um negócio que é de retorno imediato, você só vê quem responde agora. Exato. O outro você dividiu por 52. E você vai ver ao longo de 52. Aí vê, né? Depois. E vê. Só que aí você não sabe
Porque Se foi o dia que o disparo de semanas atrás. porque o marketing está fragmentado. E o ideal é que você também tenha a performance. Porque a pessoa guardou aquela informação de você. Tá bom, entendi o benefício. Meio que acho que eu entendi. Caguei, né? Vou seguir minha vida. A hora que eu entrar nas 2 semanas que eu tô olhando, ou 4 semanas que eu tô olhando para esse produto, você tem que me lembrar. E se você me aparece na hora certa, no lugar certo, me reforçando aquela mensagem que você já construiu na minha cabeça, eu falo, isso aqui é isso mesmo. Vou olhar com eles. Então, essa é a lógica do branding e da performance. A performance, a gente fala que é a faísca, né? Você tem que ter o gás no lugar. Então, você tá ativando ali a memória, porque a gente quer tomar decisão o mais rápido que a gente consegue. Exato. De um negócio que a pessoa já sabe, você foi depositando na cabeça dela. Por isso que o Purple é pesquisa. Tipo, eles entenderam isso que eu tô falando pra eles, sabe? E assim, eu converso muito com empreendedor ou os tomadores de decisões das áreas de comunicação das empresas. E aí tem muita gente que fala, tá, na sua opinião, você acha que eu preciso investir em que primeiro, assim, né? Sim. Tipo, e não entendem que um casa com o outro e são serviços que se complementam muito, né? Então, assim, se eu, estou fazendo PR, mas todo o resto tá abandonado, qual que é a diferença que isso vai fazer a longo prazo? Beleza, sair numa matéria aqui, joinha, maravilhoso. E... Não, assim, aí você esquece que você também é humano. Então, assim, o lado bom o lado ruim e o lado bom de humano é que todo mundo é pessoa, né? Então, todo mundo acha que sabe fazer. Por outro lado, bate lá no jornalista com um negócio que ninguém nunca ouviu falar. Será? 2, quantas vezes eu vou falar dessa empresa? Exato. Uma, né? Exato. Porque tá todo mundo cagando. Exato. Então, se você consegue fazer as pessoas se importarem, o jornalista também vai se importar um pouco mais. E o consumidor um pouco mais. E tem um loop positivo. Por isso que é legal você ir medindo, por exemplo, a identificação com a marca ao longo do tempo. Exato. Porque isso vai influenciar o jornalista, que vai... uma espiral, né? Gu, tem um público aqui dentro no Fala Mais que a gente, né, sabe que são os empreendedores, né? Tá. E... o que você daria de dica, né? Eu tenho aqui, tô com uma startup, tô com uma verba que não é gigantesca, né? E o que eu preciso olhar para um profissional que vai cuidar do meu marketing? Quais são características importantes? Que tipo de empreendedor? Sabe? A gente tá falando de startup? Startup. De estágio inicial, você diz? Ou mais... Mais de estágio inicial, né? Tipo, é o primeiro marketing que eu tô contratando? É o primeiro marketing que eu tô contratando. Então, é a pessoa que vai... começar a criar do zero, né, a minha marca. Ideal é que não seja do zero, né? Que você já tenha tido algum tipo de preocupação de entender essa proposta de valor, de ter um mínimo de raciocínio de posicionamento e já vai... As pessoas têm? Eu via na Branding que tinha, tá assim. Bom. Não é que você vai investir em campanhas de branding ou marketing. Mas você vai garantir que nos canais em que você já existe, o seu produto, o seu canal de distribuição principal... já dão essas respostas, né? Então, você já está trabalhando ali uma proposta de valor. Então, é ideal que algum founder já tenha se ocupado um pouquinho. Tá. Aí, você vai contratar a primeira pessoa, eu acho que vai variar muito da estratégia que você tem de negócio. Então, você vende... tipo, num ticket alto para poucas empresas, né? Tipo, eu tô vendendo a $100 mil ano, a $10 mil ano, a $1.000 ano, a R$10. Isso muda um pouco o perfil do marketing, né? Porque você... assim, marketing é marketing, mas a pessoa já ter tido alguma experiência nesse tipo de distribuição. Eu gosto de começar por cima, né? Eu acho que assim, você botar alguém júnior... normalmente é o que fazem, né? Eu vou colocar um estagiário aqui só pra fazer minha rede social. Aí as pessoas vão fazer rede social, é isso que ela vai fazer, né? Mas sem muita visão estratégica. Então, idealmente, você consegue alguém que vai ter esse perfil... eu gosto de contratar no Purple, né? A pessoa que... a gente fala que é ponto para bem, assim. Tipo, ela já é relativamente sênior, talvez teve alguma experiência de liderança, não num time muito grande, porque também... tá cedo para burocratizar o rolê, mas ela não tá tão distante de conseguir executar algumas coisas sozinha e, eventualmente, ela vai ali contratando, porque você vai ter que testar, você não sabe, né? Então, a primeira pessoa,
ela vai mudar a estratégia ainda. Então, a pessoa consegue testar a estratégia e, tipo, isso aqui eu vou plugar e vou testar aqui. E é TikTok, então, bora. Então, vamos contratar alguém aqui. Então, tem que ser alguém que consiga evoluindo a área nesse sentido, que falha muito bem a linguagem do negócio, porque ela vai debater com você quem é o público, quais são as mensagens, se a precificação está certa, se os canais estão certos, como é que vai testar, como é que vai organizar o budget, como é que a gente vai fazer para a próxima rodada, assim, a gente vai, tipo, onde a gente precisa chegar, como eu chego lá, quanto dinheiro eu preciso para isso. E depois disso, qual é o próximo passo? Como que isso interage com o produto? Como que isso interage com o atendimento? Como é que eu consigo enfiar isso na cultura para a pessoa do atendimento escrever do jeito certo ali no negócio, tomar a decisão certa? Então, eu acho que precisa de uma certa senioridade. E eu pegaria alguém meio purple, no sentido de roxo com azul, né? Azul com vermelho, a gente fala, né? Então, a pessoa ou ela vai vir de branding ou ela vai vir de growth, ou depende, né, da tua estratégia, o que vai ser mais importante. Mas ela não pode ser completamente leiga do outro lado, senão ela não consegue... Imagina, a pessoa de branding fica lindo e não vende, sabe? Então, ela vai ter que ter algum mix, assim. Em geral, esse mix está mais na senioridade, né? Que você vai aprendendo a linguagem dos negócios. Então, não ajudei muito, mas... vai depender muito, né? Do perfil da empresa, para quem que ele quer vender, né? Qual que é o estágio ali de negócio mesmo. Então, tá, perfeito. Quando a gente fala... Da Purple, né? Hoje, empresas muito no estágio inicial, elas estão com vocês ou já são empresas mais middle? Não, maior. Pra cima? Maior. Uma mini enterprise, uma grande média, uma enterprise. Porque, como é quantitativo, eu preciso de um certo volume de acesso. Senão é melhor você medir no qualitativo. O que o jornalista A falou, sabe? Tá. Então, alguns clientes nossos têm RD, Hotmart, Cora... Toro, Investimentos, Gringo, Mercado Bitcoin. Então, são um pouco maiores, assim, pegando a galera mais tech da história, sabe? Perfeito. Acho que, Guta, né, esse é um assunto que dá muito pano pra manga, né? E é o início, assim, de uma conversa que a gente tem aqui no Fala Mais, olhando pra branding. Então, obrigada demais. E compartilha com o pessoal aqui, porque, né, eu acompanho, então acho que os conteúdos que vocês fazem, né, LinkedIn, os webinars, os encontros que vocês realizam, cara, é aula, né, realmente, principalmente para as pessoas que estão começando a entender a necessidade delas se reciclarem, assim. Então, onde que as pessoas encontram esses conteúdos, quais são... Fala do seu TikTok também, porque eu acho que é algo que é interessante para todo mundo. Meu TikTok é do Purple. É do Purple? O arroba é Purple Metrics. Eu achava que era seu. Mais ou menos. Que é a minha cara, né? Sim. Cara, mas assim, nem vi o tempo passar, obrigada. Vamos lá. Eu gosto mais vezes. Cara, arroba Purple Metrics você vai achar no TikTok, no LinkedIn e no Instagram. A gente vai deixar aqui, tá, pessoal? Só pra vocês saberem. Aí no LinkedIn, todos nós produzimos conteúdo também. Então dá pra seguir o Eduardo, que é o CTO, o Yoko, que é o COO, o Lucas, o Gui, o Pomps, todos eles produzem conteúdo. Aí tem os nossos webinars, que eles são mais produteiros, assim, terça às 11, que é sempre um tema e a gente mostra a demo do produto pra galera que quer ir entendendo. E aí a gente faz alguns eventos, aí quem tá mais por dentro vai se enfiando ali, entendeu? E vai... E muita participação nas outras coisas, né? Então... se jogar meu nome no Spotify, você acha outras coisas e tal. Vou falar no RD, falei no Fire Festival, então tem presente nos umas aparições por aí. Tem aula da Tera que tá gravada. Se fuçar, acha. Só não adianta ficar parado, né? Então, não adianta me perguntar, vai achar. Vai procurar antes. Obrigada demais, Guta. Obrigada mesmo. E, pessoal, né, obrigada pela companhia. E nosso próximo episódio, terça-feira que vem. Tchau.